poucos dias do reinício polémico, devo dizer, do reinício das escolas, das aulas, há uma verificação que se nos impõe quando nós falamos na escola. É que, associado à experiência da escola, apresenta-se-nos um sentimento generalizado de uma certa penosidade. E aqui deixem-me fazer um parênteses para dizer-vos que penosidade vem da palavra grega ponos, que significa pena, punição em português e pena em latim. Eu sei o que é isso por experiência própria, quando tive que durante 12 anos levar o meu filho ao colégio. E ainda tentava disfarçar cantando a tabuada, mas nada podia aliviar o sentimento de torpor, o sentimento de rejeição e de tristeza que o meu filho transportava para a escola. E a pergunta que se coloca é esta: por que razão é que a escola é um fardo e não propriamente uma coisa agradável? Por 3 ordens de razões. Por uma razão conceptual, quer dizer que a escola é vista sobretudo como um local onde se força a natureza humana, porque se concebe a natureza humana má por origem, e portanto é preciso encaminhá-la, endireitá-la, forçá-la para os bons caminhos e aos bons costumes. Através de um outro conceito, que é um conceito organizativo, é uma razão também para a penosidade da escola, para o sentimento de rejeição. É a maneira como a escola está organizada, está democraticamente organizada, isto é, há uma dramatização da competitividade através do sistema de notas e de luta entre os grupos, entre as pessoas, entre os jovens. E, finalmente, por uma razão semântica. É que a escola é considerado trabalho. E a palavra trabalho vem do latim tripaliare, e tripaliare vem de tripalium. E o que era o tripalium? Eram 3 paus, tripalium, eram 3 traves que se cruzavam e depois amarrava-se o réu criminoso e depois a seguir chicoteava-se o réu criminoso na galera, como castigo pelos crimes cometidos. E, portanto, há uma ressonância semântica de castigo, de pena, de penosidade associada ao trabalho. Curiosamente, os latinos, só a partir do século XIV, é que começaram a usar o trabalho neste sentido, tribaliare neste sentido, porque até então usavam a palavra labor. Laboris significa labor. De facto, é muito perigosa a ideia de que só se aprende à força. A argamassa, digamos, a mistura dos mesmos conteúdos e depois distribuí-los de forma completamente aleatória e sem qualquer tipo de critério verdadeiramente consistente. A escola tem que ser vista como um espaço para criar. Aliás, há um ditado chinês que diz: tudo o que se pode aprender não vale a pena ser ensinado. Porque realmente a criança, nós falamos em criança, o que é criança? A palavra criança é uma derivação do gerúndio do verbo creare, do verbo creo, creas, creare, creat e creatum. As crianças são os vizinhos da divindade. Por alguma razão, na filosofia hindu, as crianças com até 5, 6 anos são consideradas pequenos deuses. Porquê? Porque realmente estão próximos da memória eidética, da memória das formas, da convivialidade divina. Atravessaram o rio Létes, que é o rio do esquecimento, mas acabaram de chegar a esta margem
e ainda têm a memória fresca. Todos nós temos a nossa memória, a nossa reminiscência, mas as crianças têm essa memória muito mais fresca. É por isso que as crianças estão instaladas na sua condição de criança. Depois a palavra infante. Infans, infantis, significa que é aquele que não fala. E eu costumo acrescentar nas minhas aulas, e acrescento agora, não fala ainda. Porque, como diz Noam Chomsky, o linguista norte-americano, as crianças não aprendem a falar, já sabem. Depois a palavra adolescente. Adolesco, adolescedi, adultum. O que é o adolescente? É aquele que está a caminho de se tornar adulto. E, portanto, aquilo que caracteriza a condição de adolescente é a sua transitoriedade, a sua evanescência, está de passagem. O terreno, o chão do adolescente é instável, é movediço. Por isso é que é tão difícil lidar com o adolescente, porque ele não tem uma identidade consistente. É uma identidade volátil, precisamente a condizer com a emergência mais ou menos alvoroçada dos próprios sentidos. A palavra puberdade. A palavra puberdade vem de puber. Puber. O que é o puber? Puber quer dizer coberto de pelos. Puber quer dizer coberto de pelos. Vem da palavra pubes, pubis, que significa pelo. E, portanto, o adolescente é aquele que começa a ter o corpo coberto de pelos. Começa a ter a ideia de que está a crescer para adulto. É uma espécie de arremedo por antecipação do adulto. Mas nem é criança já, nem é adulto ainda. Está, portanto, ainda numa situação intermediária de instabilidade. O adulto é aquele cuja maturação pilosa testemunha a sua maturidade. É aquele que atinge a sua adultez. E sobre a etimologia, eu gostava ainda de dizer-te uma coisa importante. A palavra escola vem do grego skoles, skoles. E sabem o que é que significa skoles, skoles? Significa nem mais nem menos do que descanso, repouso, lazer, tempo livre. Portanto, a escola não pode ser um local de tortura, mas um local onde as crianças e os jovens, à vontade, descansam, porque é através do descanso que brota e flui a criatividade. Não é na tensão, não é no aprisionamento, não é na dureza que brota a criatividade. É precisamente no descanso, no lazer, no à vontade. A palavra educar, o verbo educar, quer dizer criar, alimentar, cuidar de alguém. Eu costumo juntar um outro verbo parónimo, que é educo, educis, educere, significa conduzir para. E eu costumo dizer, educar não é apenas conduzir para, mas é sobretudo conduzir de onde, desde onde vem. É preciso saber qual é a essência do ser humano. Eu, quando estou a educar alguém, estou a propiciar, a facilitar que esse ser humano, seja ele próprio, seja ele cada vez mais igual, mais apropriadamente semelhante à sua própria essência. Não há dúvida nenhuma que na escola, na sequência daquilo que eu estou a dizer-vos, meus queridos amigos, impera o paradigma tradicional de um paradigma transformista, de um paradigma dual, dicotómico. De um lado está o professor, o mestre, do outro lado está o aluno passivo. A mente humana, nesta perspectiva clássica, é vista tanquam tabula rasa in qua nihil est pictum. Esta frase latina aristotélica traduz toda a doutrina aristotélica na resposta ao mundo das ideias de Platão. Enquanto Platão fala no mundo das ideias,
na pré-existência da alma, Aristóteles e os seus sequazes, os seus epígonos, falam numa folha em branco, a mente humana perfeitamente passiva, e é através da educação que ela vai efetivamente preenchendo essa folha passiva e se vai robustecendo. O empirista James Mill, na sequência de que já dissera John Locke, fala que a mente humana é totalmente passiva e não passa de uma folha em branco que é preciso escrever através da educação. Por isso, James Mill levou a cabo o mais extraordinário processo de educação privado com o seu filho. Portanto, ele fez esta experiência no seu filho John Stuart Mill. O John Stuart Mill sofria do pai 5 horas por dia de aulas, era bombardeado por perguntas de todo o tipo e ao fim de 3 anos já lia Platão no grego original. Com 11 anos escreveu o primeiro artigo científico. Com 12 anos tinha o currículo todo académico e universitário. Aos 18 anos dizia de si próprio que era uma máquina lógica. Aos 21 anos foi acometido de um colapso mental, nós chamaríamos hoje burnout, e que com grandes depressões, isto é, ele pôs um filho a saber, mas criou um monstrozinho, um homem falido e um jovem completamente perdido, vindo a casar mais tarde, aos 24 anos, com uma mulher por quem esperou 24 anos, porque ela era uma mulher casada. E foi um homem falhado na vida. E, portanto, educar não é apenas meter coisas dentro do balde, encher o balde, encher a página em branco. É preciso que seja uma evolução harmoniosa e integral do ser humano. Isto é, a lógica não pode ser a lógica do oleiro, que amassa o barro passivo e o formata ao jeito do objeto em vista. Nem pode ser a lógica do ferreiro, com a sua obsessão pela forja. O ferreiro, com a sua forja incandescente, vai formando e formatando objetos para poder depois vender. Isto é, a lógica da escola atual é uma lógica tomada pela obsessão comportamentalista e funcionalista que leva a que as pessoas estejam só preocupadas com os resultados, não com as pessoas, mas com os resultados. Aquilo que eu venho propor aqui, aquilo que eu advogo, não só hoje, mas desde há muito tempo, é um paradigma triádico, não dual, não dicotómico, mas diádico e harmonioso, baseado, fundamentado, ancorado no paradigma da ciência dentro da consciência. Isto é, isto foi trazido à colação filosófica por um filósofo chamado Iris Arman. É o primado da consciência. O mestre ensina aprendendo, o aluno aprende ensinando. O mestre e o aluno estão ambos ancorados, estão a beber, estão, a municiar-se do humus ontológico, do lastro ontológico da divindade. E eu apetece-me até brincar com as palavras, o mestre e o aluno ancorados no divino mestre de Santo Agostinho, que é o De Magistro. Portanto, o professor tem com o aluno uma relação de cumplicidade lúdica e criativa. Promove a descoberta dármica. É um facilitador da descoberta do Dharma. O que é a descoberta do Dharma? É o aluno descobrir qual o jeito que tem para tocar o instrumento que realmente é apropriado tocar no concerto sinfónico da existência humana. Isto é, aquilo que é mais adequado para a sua missão eficiente no contexto humano. Descobrir qual é a sua missão. Isto é
a descoberta dármica. O professor não força, não é aquele que força, mas aquele que permite, é um facilitador. Deixem-me também trazer aqui à colação o conceito de autoridade. A palavra autoridade vem do verbo augeo, auxi, auctum, que significa ajudar a crescer. Ajudar a crescer. Imaginem o polícia com a sua autoridade, com o apito, não a prender as pessoas. Não, ele está a ajudar, a conduzir, a encaminhar as pessoas. Isso é muito interessante. E, portanto, o professor goza de um ascendente sobre o aluno, mas não é um ascendente ontofenomenológico. Não é um ascendente ditado pelo seu estatuto ontológico. É ditado pelo seu estatuto disciplinar e funcional. Ele é um representante da escola que tem como missão impor uma certa disciplina prática, porque, de facto, na escola deve-se evitar a anarquia. Portanto, o professor apenas zela pela disciplina procedimental, disciplinar, não goza de uma autoridade especial. A propósito disso, gostaria de referir também o conceito do QI, coeficiente de inteligência. Eu advogo um conceito mais alargado de consciência. O Francis Galton, que era primo do Darwin, Charles Darwin, falava em duas características da inteligência. A inteligência era a sensibilidade e a extensão. Quer dizer, a inteligência de Galton estava dominada por fatores meramente quantitativistas, ao passo que o Binet fala em direção, adaptação e crítica. Robert Sternberg fala na inteligência do sucesso. Isto é, a inteligência, como diz a nova biologia, não se deve só a aspectos hereditários e genéticos, mas a sistemas epigenéticos, sistemas de herança epigenética, isto é, do ambiente, da cultura, do ambiente familiar, da própria emoção, e, portanto, a inteligência emocional é muito importante. E, portanto, aquela ideia do funcionalismo levado a cabo por certos autores e o neocomportamentalismo de Skinner levam a exageros, porque pretendem promover a previsão rigorosa, digamos, daquilo que a pessoa faz. Portanto, é a perspectiva mecanicista a impor-se no campo da ciência e da inteligência. Gostaria de falar de dois modelos clássicos, tipicamente clássicos, de educação. O modelo espartano, de Esparta, em que Licurgo é a emanação ilusória, lendária, porque nem sequer há a certeza de que ele tenha existido, mas em que o corpo desempenhava um papel central na educação em Esparta. Aquilo que eu chamo a somatocracia, isto é, o poder do corpo. Porquê? Porque toda a educação em Esparta visava a perspectiva marcial e militarista. Mas isto é um pouco perigoso, essa perspectiva, porque pressupõe que o homem é lobo para outro homem. Homo homini lupus, como dizia Hobbes. Aliás, Hobbes faz desta perspectiva a origem do próprio Estado, como se sabe. Samuel Beckett, com a sua característica de sentencioso e cáustico, diz: todos nascemos maus, alguns ficam assim. Samuel Beckett. E o modelo ateniense? O modelo ateniense, temos nós
modelo de Platão e o modelo de Aristóteles. A academia, a academos de Platão, que é muito importante. Qual era o método que Platão usava? Era o método que foi suscitado pela experiência de parteira da mãe de Sócrates, que era a Fenarete. A Fenarete era a mãe de Sócrates e era parteira. E por isso Sócrates usava nos seus diálogos a técnica maêutica, a técnica do parto, para desvendar a aletheia, a desvendar a verdade. Portanto, o método usado pela Academia de Platão era o método dialógico, do diálogo, e da maêutica. O Likaios, o Liceu de Aristóteles, também chamados de peripatéticos. O que quer dizer peripatéticos? Peri, à volta, caminhavam à volta e ao mesmo tempo que caminhavam à volta iam falando, conversando, raciocinando, dialogando uns com os outros. É curioso porque o próprio Albert Einstein, algumas das suas principais descobertas científicas foram conseguidas em pequenos passeios vespertinos perto do seu gabinete de trabalho, do seu laboratório. Uma coisa muito importante que eu quero aproveitar para vos falar é do processo criativo. Está subjacente a todas estas palavras que eu estou aqui a dizer-vos a ideia de criatividade. O processo criativo é composto de 4 etapas: preparação, incubação ou processamento inconsciente, inspiração, verificação ou manifestação. Preparação. A preparação está sob o nosso controle. É nós prepararmos-nos, pormos-nos a jeito, estudarmos a matéria. Isto é, empaparmos-nos daquilo que já sabemos, para nos colocarmos predispostos a que aconteça algo novo. A incubação é o processamento inconsciente. O processamento inconsciente e a inspiração estão fora do nosso controle. Processam-se misteriosamente. Aliás, nós somos, ao longo desse processamento, nós somos conscientes, mas não temos consciência de o sermos. O processamento inconsciente imita a propagação da onda de possibilidade, a onda quântica, enquanto que a inspiração imita o colapso discontínuo. E, portanto, este processo criativo tem 2 partes. Uma parte contínua, que é aquela que é controlada por nós. Nós somos responsáveis pela preparação, pelo estudo, e somos responsáveis pelo aproveitamento da ideia nova que nos apareceu. Portanto, é uma mescla entre continuidade, que está sob o nosso controle mental, e descontinuidade, porque o salto quântico entre um pensamento e outro não é mediado por nada no meio. E, portanto, são saltos, é o caráter irruptivo da própria inspiração. É curioso porque o Lobo Antunes um dia estavam-lhe a fazer uma entrevista e alguém lhe perguntou como é que escreveu este livro, senhor doutor? E ele respondeu: aconteceu-me. O livro aconteceu-me. Portanto, esta humildade do autor, que sabe que houve um processamento, digamos, mental inconsciente e houve uma inspiração da qual ele não tem qualquer tipo de responsabilidade. Ele foi o aproveitador dessa situação. É por isso que eu advogo que agora, sobretudo com o agravamento da crise pandémica que estamos todos a viver, a escola se organize à volta de pequenos grupos em contexto democrático de criatividade. Porque educar é ajudar a desentupir os canais de comunicação criativa com o mundo. É encaminhar a água. Faz lembrar quando eu era pequenino, quando eu tinha 8, 9, 10 anos, ia ainda de noite com a minha mãe ao campo, ao Rio Lis. A minha mãe tirava água à picota e eu encaminhava a água com o sacho. Essa água ia irrigar o feijão, as couves, as batatas, etc. E, portanto, o professor, o mestre,
que está a dirigir, a coordenar estes pequenos grupos criativos, em contexto novo de significatividade, tem o dever de encaminhá-los, encaminhar a água. Deixem-me fazer uma referência também aqui às crianças índigo. As crianças índigo são pequenos profetas, anunciadores do novo. Estão descontentes com o método tradicional e já bordejam, já acenam com outro método novo. São os revolucionários do futuro. E é preciso estar atento porque formar não é a mesma coisa que formatar. Formar é permitir. Formatar é acabar, é impor. E esta perspectiva impositiva, torsionária, é completamente nefasta à saúde mental das nossas crianças. Porque a escola não pode ser nunca uma parada de quartel, onde impera o critério da produção, sob a alçada do conceito funcionalista, utilitarista. A escola não pode ser vista como uma linha de montagem. Inspiração, transpiração. Eu, contrariando aquilo que o Thomas Alva Edison dizia, que quando lhe perguntaram como é que o senhor consegue tantos eventos, tantas coisas, tantas descobertas, e ele respondeu: 90% transpiração e só 10% de inspiração. Eu digo que é o contrário. E ele falou assim para realçar o caráter importante do trabalho. Mas o que é fundamental e decisivo é a inspiração. Nós aproveitamos a inspiração para depois burilar à nossa maneira aquilo que nos foi transmitido através da inspiração. A escola é um centro de criatividade. Educar não para ganhar a vida, mas para vivê-la. Para as emoções, para a abertura ao outro. Queria fazer referência a 3 perspectivas, por acaso norte-americanas, mas têm influência no resto do mundo. A perspectiva hamiltoniana, Alexander Hamilton foi o primeiro secretário de Tesouro norte-americano e que tinha uma perspectiva elitista da educação. Ele não gostava da desordem nem da anarquia e prezava muito a concentração do poder. Ele considerava que o poder republicano, o governo republicano, só se tornaria verdadeiramente eficiente se tivesse uma elite a governar. É claro que o lado perigoso desta perspectiva é que subestima a sociedade, considerando que as pessoas são incapazes de se governarem a si próprias e, portanto, tem um lado desdenhoso, digamos, de subestima em relação à sociedade. A segunda perspectiva é a perspectiva jacksoniana, de Jackson, foi presidente dos Estados Unidos, e que fala de uma espécie de igualitarização da educação, isto é, inclusão total, a inclusão total. Crianças com handicap grave, com problemas de crescimento, hiperatividade, etc., eram colocadas nas turmas normais e os alunos normais eram obrigados a regredir, travar o seu desenvolvimento para alinharem é uma espécie de espírito de razoira. Quer dizer, o mínimo indispensável. E, portanto, a educação geral era hipotecada a um desígnio ideológico de puro igualitarismo. E, portanto, isto é péssimo, porque, inclusivamente, há pais que já pedem nas escolas para rotularem os filhos de incapacitados ou hiperativos, para que, desta forma, possam beneficiar dos recursos da escola, o que é uma contradição em si mesmo. E temos a perspectiva jeffersoniana, de Jefferson, Presidente da República também dos Estados Unidos da América, Thomas Jefferson,
que falava numa modulação, uma terceira via, em que se oferecia, deixava de haver a obsessão pelos testes mais ou menos seletivos da perspectiva hamiltoniana, e havia a perspectiva de conceder, proporcionar oportunidades aos alunos, aos diferentes alunos, todos eles, para que de forma diferente e diferenciada, conforme as suas capacidades, pudessem potenciar as suas próprias aptidões, os seus próprios talentos. E, portanto, é uma perspectiva que tem a ver com todos têm as mesmas possibilidades, mas nem todos respondem da mesma maneira conforme as suas capacidades. Parece-me muito mais correto e muito mais justo esta perspectiva. Um ponto importante. Está na moda, infelizmente, a ideia de banir a memória da escola. Pude verificar isso no Brasil, recentemente, e verifica-se também cá em Portugal. A ideia de que é desnecessário estarmos a esforçarmos a aprender os rios, as montanhas, os reis, as batalhas, etc. É muito importante ter presente o seguinte: há estudos cientificamente consistentes que provam que aqueles países que privilegiam o culto da memória, em que as crianças se sentem estáveis, sentem-se radicadas no seu humus telúrico e cultural, desenvolvem muito melhor as suas capacidades mentais e a sua sanidade psicossocial. Isto está estudado. E, portanto, a ideia de que não se deve decorar, a palavra decorar vem do coração, decor cordis, quer dizer que as crianças, quando estão a estudar as batalhas, os reis, etc., estão a emocionar-se com a revivenciação destes eventos, destes acontecimentos históricos que lhe dão um sentimento de pertença. Porque só quem tem memória tem direito ao futuro, como diz Nietzsche. Aliás, eu advogo uma articulação dialética entre traditio e traductio, entre tradição e criação, leitura, avanço, entre memória e profecia, entre passado e futuro. Esta articulação dialética tem que estar presente, porque senão a escola fica coxa. As crianças passam a ter só uma dimensão e então caímos no homem unidimensional de Herbert Marcuse outra vez. Meus amigos, que queria dar aqui uma nota final. No próximo convívio, no próximo encontro, é a minha intenção falarmos sobre o jogo. O jogo é um elemento essencial. É um elemento antropologicamente decisivo. Só cresce quem cresce brincando e jogando. Quem cresce sem jogar e brincar só cresce por fora. E quem só cresce por fora fica raquítico por dentro. A grandeza das nações não se deve ao volume das contas bancárias dos seus cidadãos, mas à beleza da sua alma. Obrigado.